Se puder indicar esse vídeo agora para alguém que precisa assistir a palavra do Senhor, que você sabe que pode ser beneficiado com a mensagem, talvez esse seja o momento adequado. Chega agora no celular, encaminha esse vídeo, coloca nos seus grupos de WhatsApp. Isso pode salvar uma vida. Nós cremos nisso. Eu não acredito em mim, mas eu acredito na palavra que prego. Eu queria ler um texto que está em Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 1. Lucas, capítulo 8, verso 1 até o verso 3. Diz assim: Aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Meus amados, o texto fala e enfatiza a posição de pessoas que escolheram ser discípulos de Jesus. Algumas pessoas escolheram essa vocação para si, a vocação de ser um discípulo, e enfatiza algumas mulheres. Algumas mulheres cuja informação haviam sido libertas, foram libertas de espíritos malignos, foram curadas de enfermidades, e escolheram servir a Jesus de duas formas: em primeiro lugar, seguindo, e em segundo lugar, abençoando com os seus bens. Veja que a Bíblia demonstra algo meio estranho na vida de Jesus. Jesus era sustentado por mulheres. Jesus e os discípulos eram sustentados essencialmente por doações, pela generosidade, pelo beneplácito, pela boa vontade de mulheres que consagravam os seus bens para que aqueles discípulos fossem sustentados em suas missões. E dessas mulheres, uma merece destaque especial: a tal da Maria Madalena. Maria Madalena é uma das figuras mais controversas do Evangelho. E muita gente, a única coisa que sabe sobre Maria Madalena é uma informação que lhe desabona. É de que ela era, na verdade, uma prostituta, uma dama de companhia, uma meretriz. Muita gente, a única coisa que sabe sobre Maria Madalena, e muitos filmes retratam ela assim. Só que eu quero dizer que essa talvez seja uma das grandes fake news da história, porque não há nenhuma informação na Bíblia que diga que Maria Madalena fosse uma meretriz, e nenhuma informação que falasse nem que ela era uma mulher adúltera. Não, ela não era aquela mulher apedrejada, pelo menos a Bíblia não diz que era ela. Aquela mulher que chorava aos pés de Jesus, também não há evidências bíblicas de que fosse Maria Madalena. Muito mais provável que fosse Maria, irmã de Lázaro, no jantar em Betânia. A grande informação, aliás, essa informação de que Maria Madalena seria uma prostituta, ela data mais ou menos do século VI. Foi a primeira menção ao fato de ela possivelmente ter sido uma prostituta, mas biblicamente a gente não encontra substrato, fundamento para isso. As grandes informações que temos na Bíblia sobre Maria Madalena é que ela, em primeiro lugar, foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Cristo. Ela foi escolhida para dar a grande notícia aos discípulos, aos apóstolos, de que Jesus havia ressuscitado. Antes de aparecer a Pedro, antes de aparecer a João, antes de aparecer a qualquer outra pessoa na face da terra, Jesus escolheu aparecer a Maria Madalena. Foi dela a grande notícia. Ela foi a portadora da grande notícia. Alguns maldosos vão dizer que Jesus escolheu aparecer para uma mulher para a notícia espalhar mais rápido. Mas isso também é fake news, não tem fundamento bíblico.
Eu jamais diria isso, mas tem gente maldosa que diz. Brincadeiras à parte, a outra grande informação que temos sobre Maria Madalena é a menção bíblica que diz que dela foram expelidos 7 demônios. Maria Madalena era uma ex-endemoniada, era uma pessoa, e o número 7 não parece estar muito à toa aí. Quando a gente pensa no número 7, biblicamente, a gente remete à perfeição, à completude, porque em 7 dias a obra da criação estava perfeita. Quando a gente pensa no número 7, a gente pensa num todo, em um ciclo completo, em algo perfeitamente estabelecido. O fato de Maria Madalena ter sido possuída por 7 demônios parece dizer que ela era completamente por espíritos malignos. Parece dizer que havia um ciclo de endemoniamento feito na vida de Maria Madalena. Mas a Bíblia diz que não apenas ela, mas outras mulheres que também haviam sido atormentadas, talvez não por 7, mas outras mulheres que haviam sido libertas, estavam seguindo Jesus. O que deixa claro é que só pode seguir a Jesus, só pode ser um discípulo aquele que é plenamente liberto por Jesus Cristo. É que uma das grandes das consequências mais malignas na vida de alguém que ainda se encontra atormentado pelos seus demônios, que ainda se encontra escravizado por espíritos das trevas, é que essas pessoas seguiam Jesus, não conseguem ser discípulas de... Tanto é que o texto deixa muito claro, elas haviam sido libertas, por isso estavam seguindo. Ela era uma ex-endemoniada e por isso agora ela estava seguindo a Jesus. E quando a gente pensa nisso, a gente às vezes remete ao aspecto midiático das possessões demoníacas. No final dos anos 90 começaram a estourar os canais de televisão que exibiam cultos. E aí está o culto rolando, uma bênção, louvor para cá, louvor para lá, espírito que desce como fogo. O que é que acontecia no meio do louvor? Pô, caiu um endemoniado. E o que começaram a fazer? Entrevista com lá ele. Vem aqui para frente, como é seu nome, de onde você vem, para onde você vai, o que está fazendo com ele, com ela. E tinha sempre aquela voz grave, aquelas coisas. E aí tome metade do culto em que quem fala é o demônio. Microfone na mão. E aí meu amigo, o pastor Fábio Coelho, fala bem desse aspecto histórico, dessa transição, porque um dia alguém percebeu isso. Peraí, o demônio está falando o culto todo agora? Quem prega agora é o demônio. Então vamos fazer outra coisa. Aí criaram a salinha dos demônios. Separaram a salinha ali, caiu um endemoniado, o Ministério de Intercessão reunia, levava o endemoniado para a salinha. Dentro de algum tempo, os demônios pararam de aparecer. Quer dizer que eles pararam de aparecer ou eles pararam de se manifestar? O demônio mudou de estratégia. Ele viu que ele não estava mais conseguindo o ibope dele, não estava mais conseguindo o microfone. Ele passou a se manifestar de outra forma. Veja um exemplo que está em Marcos capítulo 5. Jesus chega na cidade de Gadara, e lá tem um endemoniado. E a Bíblia diz que ele tinha muitos demônios nele. E quando Jesus aparece, o endemoniado se levanta e começa a conversar com Jesus. E ele vai dizer o seguinte, ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, filho do Altíssimo, o que a gente tem com você? Para de incomodar. Eu rogo pelo Deus Altíssimo que você pare de nos incomodar. Olha que viagem. O demônio está chamando Deus contra Jesus. Demônios invocando ao Deus verdadeiro. Eu quero dizer que é possível não ser liberto de ações demoníacas. É possível ainda estar escravizado
por ação de espíritos malignos, e mesmo assim está aqui na igreja, invocando o nome do Senhor. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem diante do nome do Senhor, até os demônios. Então é possível que haja algumas pessoas frequentando os nossos cultos, participando das reuniões, cantando os louvores, levantando as mãos, invocando o nome do Senhor, e ainda assim não estarem libertas. A grande exceção disso, se você for no Primeiro Testamento, o nome que ele era comumente chamado era Satã. No hebraico, Satã é um opositor. A palavra Satã quer dizer oposição, opositor. Eu não sei se tem algum promotor de justiça aqui, mas se você é um promotor de justiça, você faz o papel de Satã. Como advogado eu te digo isso. Você é meu inimigo, você é do lado mal da força. O opositor, o acusador, era esse o papel. Se você pegar o livro de Jó, você vê como ele faz esse papel perante Deus, o juiz, acusando Jó. Jó não te teme por acaso. Jó só te teme porque você compra ele com bens, com filhos, com saúde. Então ele traz essa perspectiva. Se a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra a palavra grega diabo, que é a palavra diabolos, que já é aquele que acusa falsamente. Não é só o que acusa, mas é o que acusa com falsidade. É aquele que vem para desunir, aquele que vem para causar desunião, para separar pessoas que estão juntas. Essa é a origem da palavra diabolos. A grande ação maligna dos espíritos ruins, dos espíritos maus contra a vida de alguém, é que ele vem para desunir. Ele não impede que você venha na igreja, ele não impede que você invoque o nome do Senhor, mas ele impede necessariamente que você esteja unido com Cristo e que você seja dele um discípulo. Isso ele impede. Há dois grandes grupos na Bíblia que ficam claros o tempo todo, e todos eles estão sempre cercando Jesus. Um deles a Bíblia chama de multidão. Multidão. E a multidão estava sempre ali junto de Jesus de alguma forma, ou quase sempre. A grande característica da multidão é que a multidão, ela cerca Jesus por todos os lados. Quando Jesus está indo curar a filha de Jairo, no meio do caminho acontece uma parada, uma treta lá. Vem uma mulher e puxa a roupa dele por trás. E aí Jesus para e diz assim: alguém me tocou. Os discípulos olham e dizem: mestre, está de brincadeira? Você está no meio da Bamô aqui, meu irmão. Alguém lhe tocou? Meu irmão, está de brincadeira com a minha cara. Todo mundo está lhe tocando, a multidão te oprime, está todo mundo lhe apertando de um lado do outro, em cima e embaixo, puxa e vai. Alguém, você vem com alguém me tocou, bicho. Você está de brincadeira. Os discípulos dizem isso. Talvez não com esse sotaque baiano, mas eles dizem algo parecido. Mestre, todo mundo lhe tocou. Aí Jesus diz: não, alguém me tocou de um modo diferente. Eu não estou falando desses que estão na minha frente, desses que me apertam, desses que me oprimem, desses que acham que podem caminhar do meu lado, desses que ditam o meu ritmo, desses que querem me puxar e dizer para onde eu vou. Eu não estou falando desses. Eu estou falando de alguém que veio por trás de mim, seguindo os meus passos e me tocou por baixo. Essa eu não posso chamar de multidão, porque essa conseguiu tirar de mim virtude. A multidão, ela quer andar ao lado de Jesus, ela quer andar na frente de Jesus, ela quer dizer para onde Jesus vai. A multidão aperta Jesus. Porque, em segundo lugar, a multidão, ela tem um objetivo: ela quer ter o que Jesus tem, ela quer receber o que Jesus dá, ela quer isso. O objetivo da multidão é esse. São pessoas que vêm ao culto porque estão desempregadas, e no dia que o Senhor abrir a porta de emprego, ele para de vir no culto, porque ele recebeu o que ele veio buscar. São pessoas que estão atrás de um relacionamento, são pessoas que vêm por circunstâncias, são pessoas evangelizadas não por um pastor, mas pelo seu problema. Essas são multidão, e ela está na igreja por causa de uma circunstância que é o seu problema, e no dia que esse problema desaparecer, você desaparece junto. Esses são multidão. A multidão, ela quer ter o que Jesus dá.
ela quer receber o que Jesus tem. E ela quer ditar o ritmo de Jesus. O discípulo não. O discípulo, em primeiro lugar, ele vai sempre atrás de Jesus. Ele vai seguindo os passos de Jesus. Tem um momento da vida de Pedro que ele esquece que ele é discípulo. E ele começa a agir como multidão. Em Mateus capítulo 16, Jesus começa a anunciar que estava para morrer, que seria entregue nas mãos dos pecadores. Jesus começa a anunciar o seu sacrifício vicário, começa a anunciar a sua obra profética, e começa a dizer: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e que seja por eles maltratado. Aí Pedro começa a ir na frente de Jesus. Peraí, mestre, até aqui eu concordei com você quando você acerta o seu primeiro elogiar, mas agora eu tenho que fazer o contraponto. Tenha pena de você, bicho. Se ame, mestre. Se valorize. Não tem nada de errado se priorizar. O primeiro coach da história. Eu vou tirar você da figura A para a figura B, Jesus. Vamos mudar esse mindset aí, Jesus. Está muito negativo hoje. Vamos botar uma positividade nesse dia, Jesus. Não dá. A resposta de Jesus é muito clara. Pedrão, eu estou achando que você esqueceu que você é discípulo e está virando multidão. E quem está fazendo isso com você tem nome. É olá ele. Você quer andar na minha frente, Pedro? Você acha que você pode ditar meu ritmo, Pedro? Não. Para trás de mim, Satanás. Volte a lembrar que você é discípulo. A grande característica do discípulo é que ele não dita o ritmo de Jesus. Ele não abriga Jesus, ele não amassa Jesus. Ele não diz o que Jesus vai fazer, ele é submisso. Ele anda atrás de Jesus. E se Jesus vai para um lado, ele vai para esse lado. Se Jesus vai para o outro lado, eu falar esquerda e direita, mas é melhor não. Um lado e outro lado. Se Jesus vai para noroeste, ele vai. Se Jesus vai para o nordeste, ele vai também. Ele segue Jesus. Para onde Jesus aponta. E a segunda característica de um discípulo é que enquanto a multidão quer ter o que Jesus dá, quer receber o que Jesus oferece, o discípulo, ele quer ser quem Jesus é. Eu não sei quantos já foram monitores de alguma matéria na escola, na faculdade, professor aprendiz, estagiário em alguma disciplina com sala de aula. Qual o grande sonho do monitor? Ele quer ser como o mentor, como o professor. É isso que um discípulo faz. O discípulo é aquele que vai nas pegadas, como um filho. E é bonitinho, eu lembro de eu filmando meu filho quando ele aprendeu a andar, os primeiros passos que ele dava. E logo ele queria calçar o meu sapato, aí ficava parecendo aquele palhaço de circo, um sapato assim. Porque na verdade o que ele queria era andar nas pegadas do pai dele. O pai é o grande referencial, é o grande herói do filho. E aí quando meu filho pegava o meu sapato e queria sair andando assim, desengonçado, desajeitado, na verdade ele estava expressando um desejo no coração dele: eu quero ser como meu pai é. Isso é um discípulo. Essa é a grande característica de um discípulo. Ele anda com Jesus porque ele quer ser como Jesus, ainda que não receba diretamente nada de Jesus. E é uma pergunta que todo mundo deve se fazer aqui: quem você tem sido na sua caminhada? O eventual? Aquele que vem porque tem exatamente o rumo da sua vida bem estabelecido e quer que Jesus se amolde a ele? Aquela pessoa que de fato quer algo circunstancial na sua vida, mas não quer um compromisso com ele, e não deseja perdoar como Jesus perdoa, amar como Jesus ama, tratar bem inclusive os diferentes, como Jesus sempre tratou, não tolerar o que Jesus não tolerava, viver uma vida de santidade como Jesus sempre foi santo, viver uma vida de doações como Jesus sempre foi doado por nós.
Porque Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo. Não só o mesmo comportamento, mas deve haver também o sentimento, as emoções que haviam em Cristo Jesus. Você deve chorar pelo que Jesus chorava. E Jesus chorou pelo menos 2 vezes na palavra. Primeiro, quando ele perde um amigo e vê a sua amiga chorando, ele sabia que ele iria ressuscitar aquele Lázaro. Mas ele chora para mostrar que ele se preocupa com a nossa dor, apesar de saber como resolver nossos problemas. Eu vou te dizer, querido, Jesus muitas vezes resolve problemas. Jesus ressuscita mortos. Jesus cura doentes. Jesus abre portas de emprego. Jesus muitas vezes atua resolvendo problemas, mas Ele é mesmo especialista em resolver pessoas. Acima de ser um solucionador de problemas, Jesus é um solucionador de pessoas. A missão dele era ressuscitar Lázaro. E ele sabia, ele diz: meu Pai, o Senhor sempre me ouve. Eu sei que você está ouvindo agora. Ele sabia que ele iria ressuscitar. Lázaro dorme, ele dizia para os discípulos. Mas ele também foi ali para Betânia, para chorar com os que choram, para dizer para Maria: eu me importo com sua dor, me compadeço. Para mim isso não é frescura, coisa nenhuma. Eu entendo o seu coração. Há um Jesus aqui que te entende, meu amigo, que sabe que sua dor não é frescura, que sabe que sua angústia tem um valor inestimável para sua alma, e Ele se compadece, Ele sofre com você. Jesus é capaz de fazer isso, e isso é importante para Jesus. Esse é o Jesus que nós cremos. Jesus tem dessas. Jesus faz dessas coisas. E um discípulo tem que estar sabendo que nós temos que agir como Ele. Essa é a característica do discipulado. Quem você tem sido? Quem você tem sido? Jesus chora uma outra vez, quando ele entra em Jerusalém. Antes da sua entrada triunfal, ele vê Jerusalém assolada por idolatria, por religiosidade extrema. Ele chora e diz: ah, Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junto aos seus pintinhos e você não quis, Jerusalém. Tipo assim, o que eu faço mais por você, Jerusalém? Ele chora pela nação, ele chora pelo seu povo, ele chora pelo distanciamento das pessoas. Ele chora por isso. Um discípulo tem que ter isso, a característica de se importar com o que Jesus se importa, de brigar pelo que Jesus briga, mas de perdoar como Jesus perdoa, de acolher como Jesus acolhe, de doar como Jesus se doou. Esse é o discípulo. E a grande verdade é: só dá para ser discípulo quem é liberto. Quem é liberto. Maria Madalena e aquelas mulheres foram libertas pelo poder do Senhor Jesus. Elas não eram multidão. Dá para ser multidão e estar atormentado. E a ação demoníaca, ela tem diversas esferas, formas de agir, formas de se manifestar. Você não precisa babar, mudar de voz, mas talvez você saiba que no fundo, ainda que haja um desejo de invocar o nome do Senhor e de segui-lo, você não consegue, porque todos os dias você lida com seus próprios demônios que te atormentam em talvez algumas áreas da sua vida, seja na sexualidade, seja nos laços afetivos que você não consegue mais cultivar, seja na incapacidade de se manter constante e seguindo a Ele, seja na incapacidade de ser honesto em suas relações profissionais, seja por alguma enfermidade até, possível. Mas eu quero dizer para você que Jesus tem poder para te libertar de todo o mal.
Jesus é aquele que entra na casa, manieta o valente, apreende, limpa a casa e assume o trono e diz: agora quem manda sou eu. Eu nunca vi em toda a minha vida um lugar escuro, quando você liga a luz, aí fica aquela disputa. Ai, metade luz, metade escuridão. Será quem vai ganhar? Escuridão, luz? Isso não acontece. Isso não acontece. Porque quando a luz aparece, as trevas se dissipam. Quando o seu corpo vira templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus assume o controle da sua vida. Quando você se coloca para trás dele, Satanás vai embora. Pelo menos ele para de ter esse poder sobre você. Pode ser que ele ainda haja? Pode. Ele agiu na vida de Jó. Jó era um discípulo. Mas com a permissão de Deus, ele tocou. E eu vou te dizer uma coisa. Na vida do discípulo, sempre que Satanás age... começou as heresias aqui. Na vida de um discípulo, sempre que Satanás age, é para o seu bem. Olha que doideira. Olha que doideira, meu Deus. Bem, gente, essa pode ser a última pregação minha aqui. Brincadeira. Mas isso é verdade. Isso é bíblico. Na vida de um discípulo, sempre que Satanás age, é para o seu bem. Porque ele age com a permissão de Deus, de um Deus onisciente. Que enquanto Satanás está moendo o milho, Deus está com o cuscuz pronto. O que Satanás quis fazer com Jó? Ele quis dizer assim, ó: Deus, se você tirar dele a saúde, se você tirar dele os filhos, a família, se você tirar dele o dinheiro, ele não te serve. Eu aposto. Aí Deus, o quê? Dobre. Eu caso 1000. Caso 1000. Jó do nada, tá lá vivendo de boa. É eleito como galo de briga de Deus. Deus aposta em Jó. E diz: o quê? Você está errado, querido. E aí do nada, sem Jó ser perguntado, ele é eleito ali por uma apostinha de Deus. Satanás aqui. Situação complicada, né? Ele é nomeado advogado de Deus na terra. Era como se Deus dissesse: eu confio tanto nesse garoto, eu conheço ele tanto, que eu sei que ele não vai me negar. Mas eu vou fazer ainda mais. Eu vou usar o poder de Satanás para fazer com que Jó fique ainda mais meu amigo. Jó sofre por aproximadamente 40 capítulos. Jó sofre o livro inteiro. Aquela agonia de não encontrar respostas e Deus está irritantemente em silêncio. De não saber por que está acontecendo tanta perda na sua vida, tanta angústia, tanta dificuldade. E Jó está ali buscando respostas para isso e não consegue. E passa 40 capítulos buscando respostas e Deus irritantemente em silêncio. E ainda amigos que vêm para acusar e dizer: Jó, se isso está acontecendo na sua vida, meu irmão, eu acho que é porque você é corrupto. Aí o outro diz: não, eu acho que você adulterou. Aí o outro diz: não, porque você é ladrão. É porque você fez alguma coisa, Jó. Não é possível, porque o Deus que eu conheço, ele trabalha com meritocracia, trabalha com retribuições, trabalha com a lei da semeadura de forma absoluta. Se acontecer uma coisa ruim, é porque você fez uma coisa ruim antes. Os amigos de Jó não leram Romanos. Não leram? Claro que não tinham como ler, tá? Não estava escrito ainda. É uma brincadeira, anacronismo. Quando Paulo escreve a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Veja que Paulo está escrevendo Romanos 11, ele está doutrinando a igreja, sentando a vara, porque aquelas pessoas estavam completamente doidas. E aí ele para: enjoei de brigar, vou salmodiar agora. Aí ele escreve a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, mas quão deleitáveis são os seus caminhos. E quem conheceu a mente do nosso Deus, ou quem primeiro deu a ele alguma coisa para que depois receba? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse é o caráter do nosso Deus. Ninguém compra Deus, ninguém dá alguma coisa para que depois receba. Tudo que recebemos dele nós ganhamos. Tudo que damos a ele nós ganhamos primeiro dele. Ninguém atraiu a Deus para nada. Nós é que fomos atraídos pelo seu amor, pela sua verdade. É assim que acontece. E Jó passa 40 capítulos sem entender, até que Deus aparece no meio de uma tempestade, no meio de todas as questões de Jó, todas as perguntas de Jó, e diz: Jó,
eu quero fazer agora uma pergunta para você. Você que está me perguntando tanto, você acha que pode ir na minha frente? Você acha que você passou pela sua cabeça deixar de ser meu discípulo e virar multidão? Você acha que pode me conduzir? Você acha que pode me ensinar a ser Deus? Eu vou perguntar agora, onde é que você estava, João? Quando eu ordenava ao universo a posição de cada um dos astros, quando eu colocava firmamento na terra, João, onde é que você estava? Eu não lembro de ter te visto. Você estava onde naquela hora que eu disse haja e houve luz? Onde é que você estava, João? Quando tudo que você conhece, quando a obra da criação estava sendo feita pelo poder da minha palavra, João, você estava onde mesmo? Eu não lembro de você lá. Eu não lembro de você lá, João. E Jó, depois de ouvir esse senta lá, Cláudia, Jó, para, ainda sem bens, ainda sem filhos, ainda doente, sem saúde, ele diz, antes quando? Antes quando eu era rico, antes de Satanás aparecer na minha vida, antes de eu me encontrar com Satanás, antes eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas agora, depois dele ter me tocado, eu ainda estou sem bens, eu ainda estou sem filhos, eu ainda estou doente, mas agora os meus olhos te veem. Se o diabo tentou me separar de ti, tudo que ele conseguiu foi me deixar mais seu amigo. Na vida de quem é discípulo, até as ações demoníacas são para o nosso bem. Até elas nos aproximam, porque agora ele não tem propriedade sobre a tua vida. Para ele te tocar, ele tem que pedir ao dono. Para ele te tocar, meu amigo, para ele fazer qualquer coisa, para ele te dar uma enfermidade, para ele tomar seu emprego, ele tem que pedir ao dono. E se o dono permitiu, é porque o cuscuz está pronto. Tem coisa melhor preparada para a tua vida. É assim. Na vida de quem é liberto é assim, queridos. E a grande coisa que aconteceu com Maria Madalena depois dela ser liberta, em primeiro lugar ela virou uma discípula. E aquelas outras mulheres. E muitos, você vê, para serem discípulos, tiveram que deixar todos os bens. Deixaram redes, deixaram... Pedro diz, mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. Mas eu vou dizer, quando você se torna um discípulo de verdade, você não precisa deixar seus bens. Você pode fazer algo melhor. O que Maria Madalena e aquelas mulheres fizeram. Elas não deixaram os bens. Elas consagraram os seus bens a Cristo. Elas consagraram a sua vida a Cristo. Elas não precisaram tocar fogo em nada. Elas não precisaram jogar nada fora. Não, elas fizeram melhor. Elas desfrutaram daquele dinheiro. Como? Com o privilégio de servir a Cristo e sustentá-lo em sua obra. E um detalhe interessante que o texto cita, ele fala de uma mulher que era esposa de um servo de Herodes, esposa de Cusa. Herodes, o carinho que Jesus fala para Herodes, chama ele de raposa. Não porque ele torcia para o cruzeiro, mas é porque ele era um cara ruim. Vai, diga aquela raposa. Jesus fala assim daquele homem. Herodes era um homem mau. Provavelmente o mesmo Herodes que irritou tanto João Batista, que João Batista perdeu a cabeça com ele. Alguém pegou a referência? Esse Herodes. Olha o que Deus faz. O dinheiro daquela mulher era pago por Herodes. Deus pega um dinheiro que rodou na mão de Herodes, cuja fonte pagadora é Herodes, e agora consagra para a sua obra. Olha o que Deus faz. Ele pegou algo que era usado pelo poder das trevas, pela ação maligna, e converte e consagra. Consagrar é tornar sagrado. E talvez eu esteja falando por muitos aqui que já foram poderosamente usados na mão de Herodes, ou outros que estão sendo usados poderosamente na mão de Herodes.
Deus é fã, Deus é especialista em tornar sagrado aquilo que um dia foi profano. Eu não sei a que nível você chegou nas mãos de Herodes, mas a gente teve recentemente aqui um testemunho do nosso querido craque Beijoca, deve estar por aí hoje, olha. E ele mesmo quem fala do quanto ele foi usado nas mãos de Herodes. E nós mesmos aqui vemos o quanto ele hoje é usado nas mãos do Senhor Jesus. Às vezes as pessoas perguntam, leem aquele texto literalmente assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E as pessoas perguntam, um rico pode entrar no reino do céu? Eu digo, depende. É pecado ter dinheiro? Não. O pecado é quando o dinheiro ele tem. Aí é pecado. É pecado votar no candidato? Não, é pecado quando o candidato é seu Deus. É pecado ter uma coleção de carros? Não. Não é? É pecado quando os carros lhe têm. Eu gosto muito de honrar uma pessoa da minha família, que é a irmã da minha esposa, minha cunhada Aline. Ela é um exemplo disso que eu estou falando. Eu conheci a Aline, ela era uma assalariada, ganhava o salário dela, e ela um dia resolveu empreender e tal. Aí comprou um apartamento lindo. E uma das primeiras coisas que ela fez foi mudar um grupo de oração. E ela pediu, agora vai ser na minha casa. A gente tinha um grupo de oração, fazia lá em Brotas. Aí ela, agora vai ser na minha casa, meu apartamento está muito bom. Vamos fazer aqui na minha casa, na sala da minha casa. Aí um dia, o grupo cresceu muito. Ela falou assim, Deus, eu quero um outro apartamento maior para caber esse grupo de oração na minha casa. Ela se mudou para um apartamento maior. Mas aí o grupo cresceu ainda mais. Eu falei assim, Deus, já foi tempo suficiente. 3 anos nesse apartamento aqui já está bom demais. O grupo cresceu. Eu preciso de um apartamento maior. E Deus abençoou ela poderosamente. Que hoje ela tem um com o dobro daquele tamanho. Com a sala que cabe muita gente. E por acaso, hoje funciona o grupo de comunhão do Le Parque na casa dela. Aqui da igreja. E eu quero chamar vocês para fazer parte desse grupo de comunhão, porque eu tenho certeza que Deus vai dar um apartamento ainda maior para ela. Quando esse grupo crescer. Simples. Porque ela escolheu consagrar o seu apartamento a Jesus Cristo. Ela escolheu consagrar. Ela escolheu viver uma vida de consagração. Entregar os seus bens. Senhor, está aqui. Eu não sei se você tem um Porsche. Eu quero dizer, você não precisa vender seu Porsche para doar para a caridade. Mas você pode consagrar seu Porsche a Jesus Cristo e dizer, Senhor, o que você quer fazer com esse Porsche? O que você quer fazer com esse apartamento no condomínio Le Parque? O que você quer fazer com essa pessoa que tem dom de cantar e que um dia já cantou para Herodes? O que você quer fazer com essa jovem carente que não consegue ficar sem um parceiro sexual? Será que você pode transformar ela em alguém que pode canalizar esse amor todo para a tua obra? Como foi um dia uma pecadora que pegou o perfume mais caro que tinha, e ela era reconhecidamente pecadora. Aí na boa, gente, se todo mundo disser, rapaz, como é que Jesus está andando com essa mulher é pecadora. Na boa, ela não era uma fofoqueira. Não era esse o pecado dela. Ela tinha uma capacidade de amar muito grande. Era isso que Jesus via nela. Porque transformou ela em um testemunho de alguém que se consagrou. E Jesus disse, onde se falar do Evangelho, daqui por diante, vão mencionar o gesto que essa mulher fez por mim. E aí? Jesus nos convida a uma vida de consagração. Eu não sei quanto você já foi usado por outros poderes.
E eu não sei se você está lidando com os seus próprios demônios, mas eu conheço um Cristo capaz de libertar. Eu vi há poucos dias a experiência de um psicólogo que recebeu em seu consultório um homem que disse assim: doutor, estou com preocupação, porque tem um demônio que está me acompanhando. E onde eu vou, ele senta. E agora ele está sentado aqui nessa cadeira. Aquele psicólogo pensou: tem algumas coisas que eu posso dizer para esse cara. A mais óbvia parece ser esquizofrenia. Pode ser algum outro tipo de transtorno imaginativo, síndrome do pânico, está com senso de perseguição. Pode ser muita coisa. Mas naquela hora, ele disse: rapaz, pode inclusive ser um demônio. Pode. Ele diz assim: não vou contrariar esse camarada, mas eu vou falar um pouco do que eu acredito. Ele diz assim: olha, então faz o seguinte, você chegar em casa, se esse demônio sentar do seu lado, você olha para ele e diz assim: o sangue de Jesus tem poder para nos libertar de todo o demônio. Você vai dizer isso para ele. E ele disse: tudo bem, eu vou fazer isso. Na semana seguinte, era o dia da consulta. Esse paciente apareceu. E quando ele entrou na porta, ele sentou na cadeira e disse assim: doutor, eu fiz o que você me mandou. E eu quero dizer que hoje o demônio não veio. Hoje o demônio não veio. Martinho Lutero, há relatos de que ele conta isso. Eu não li diretamente, mas já vi alguns autores relatando que Martinho Lutero escreve que em uma das suas visões noturnas, ele orando e se consagrando e movido por um senso de culpa pelos pecados que ele tinha e pedindo que o Senhor libertasse dessa culpa que o atormentava, aparece a própria figura de Satanás e começa a escrever num quadro e a enumerar todos os pecados ocultos de Lutero, e começa a falar de um por um. Lutero, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Ah, Lutero, você fez isso, fez isso, fez isso. E Lutero já atormentado e angustiado pela culpa e pela incapacidade de ser alguém que queria influenciar, que podia pregar a palavra, sendo esse cara que fazia tudo isso que estava escrito no quadro. Lutero estava atormentado, mas quando o demônio termina de escrever todos os pecados de Lutero, vem um anjo, apaga tudo e escreve: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Satanás foi embora. Fique de pé, porque hoje é dia de libertação na casa do Senhor. Hoje é dia de transformar multidões em discípulos. Hoje é dia de o Senhor tocar no seu coração e te convidar a se consagrar completamente a Ele. Hoje é dia de o Senhor assumir o seu verdadeiro lugar em nosso coração. É isso que nós vamos cantar, dizer ao Senhor: Senhor, toma o teu lugar. O lugar que alguém desautorizado ocupou até hoje. O lugar que me tornou escravo porque alguém ocupou de forma indevida. Ah, Senhor, eu quero ser liberto para que eu possa consagrar a minha vida a Ti. Eu quero ser alguém consagrado. Eu quero que meus bens, que meu apartamento, que meu carro, que minha conta bancária, que meu cartão de crédito, que a minha vida, que o meu coração, que os meus sentimentos, que as minhas relações amorosas, que meu namoro, que meu casamento seja consagrado. Não, querido, você não precisa terminar seu casamento. Querida, você não precisa acabar com sua família. Você pode consagrar a sua família ao Senhor. Você não precisa largar os seus bens necessariamente. Você pode consagrar essa sua vida. Você não precisa abandonar sua carreira artística, por exemplo. Você pode consagrar a sua carreira artística ao Senhor. Você pode transformar ela em sagrada. O Senhor está me incomodando para alguma coisa. Eu queria chamar aqui na frente aqueles que desejam de alguma forma consagrar a sua vida ao Senhor. Consagrar algum setor da sua vida. Eu quero que você venha aqui na frente para a gente orar junto.